capítulo 55, nós vamos ler todo o capítulo. Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 1. Todos acharam? Vamos colocar em pé, queridos, mais um pouquinho para a gente fazer essa leitura hoje em pé. Diz assim a palavra do Senhor: A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará mais vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Senhor, graças te damos pelas tuas bênçãos, pela tua grandeza, e nós te agradecemos também por essa leitura que tivemos o privilégio de fazermos, a leitura da tua palavra, e agora queremos que o Senhor nos ajude a fazer uma reflexão, a tirar daqui algo para a nossa alma, para a nossa vida, Senhor, para a nossa edificação. Em teu nome te pedimos, Senhor, em teu nome que oramos. Amém, Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. Queridos, satisfação plena. Satisfação plena. É isso que Deus está oferecendo nesse texto. É isso que Deus oferece a todos nós. Essa satisfação plena, ela vem simbolizada na água, no vinho, no leite e no pão. Satisfação plena é satisfação total. É um estado de alma onde a gente está tranquilo. A gente está em paz, sem temor, sem ansiedade, sem necessidade. Enfim, a satisfação é isso, é nós estarmos tranquilos. Primeiro ele oferece água. A água, nós falando sem nenhum simbolismo agora, o que exato, para que a água serve? O vinho, o leite, o pão. A água refrigera, não é? Refresca. A água mata a sede.
sacia, não é, a nossa sede. O vinho é para alegria, o vinho alegra. O vinho se usava nas festas com moderação e ele era para alegrar. O símbolo de vinho na Bíblia é exatamente a alegria. Leite é para o crescimento saudável. O crescimento saudável, e não é aquela pessoa que é alimentada de leite, ele cresce com saúde, robusto e abençoado. O pão é o alimento, é o sustento, aquilo que o nosso corpo precisa. Essas coisas são básicas para o nosso corpo. E é interessante que a nossa alma, assim como o nosso corpo, ela necessita dessas coisas. A alma necessita de água, a nossa alma necessita de vinho, e a nossa água necessita de leite, e a nossa alma necessita de pão também. São as necessidades que nós temos para a nossa alma. E nesse texto, né, o Senhor oferece de graça, sem preço, essas coisas que saciam, que nos satisfazem plenamente. Ele começa falando desta água. Que água maravilhosa, que água é essa, né, que mata a sede, que refrigera, que dessedenta o sedento. Essa mesma água que Jesus foi essa mesma água que Jesus ofereceu à samaritana, lá em João 4,14, quando ele disse assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E também, queridos, foi essa mesma água que ele ofereceu aos judeus numa festa, onde estava um calor tremendo, e ele corre antes que acabasse o evento, ele corre para a fonte, levanta os braços e diz: quem tem sede, venha a mim e beba, porque quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Então me mostrou, ou seja, em Apocalipse também João fala exatamente dessa água. Lá em Apocalipse 22, no versículo 1, João diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Um rio de água viva que sai do trono de Deus Pai e do Cordeiro. Obviamente que se a gente pensar na Trindade, está faltando um componente aqui, não é? Então, obviamente que essa água é o Espírito Santo de Deus, né? A pessoa seria cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo é como água, porque ele realmente, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele não precisa de mais nada, ele não tem sede, não é? A alma dele está saciada. É por isso que essa água simboliza o Espírito Santo e também a palavra de Deus em certo sentido, né? O vinho, como nós falamos, ele simboliza a alegria, né? Sempre Jesus, em ocasiões de festa, ele transformou a água em vinho, né? Era servido vinho nas parábolas, ele, né, fala do vinho nas festas. Então é alegria, de fato, simboliza alegria. A alma só é feliz com este vinho, que também é o Espírito Santo, né? Quando Jesus também foi ministrar a ceia, quando ele passou da Páscoa para a ceia, ele serviu o vinho, né, simbolizando também o seu sangue precioso que nos purifica. Com relação ao leite, nós falamos que o leite é para o crescimento, né? A pessoa crescer nutrido, abençoado. Lá em 1 de Pedro 2,2 diz assim: desejai com meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. E o pão é o próprio Jesus, ora é o próprio Jesus, ora é a palavra de Jesus, né? Ele diz: eu sou o pão, né? E o pão é aquele que alimenta. Então são os componentes que o nosso espírito precisa e que é oferecido, não é, nesse texto que nós lemos. O próprio Jesus concentra nele a satisfação de todas as nossas necessidades. Ele próprio concentra nele. Ele diz assim: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E ele ainda diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso é satisfação do nosso intelecto, da nossa mente,
não é? Andar em escuridão é ignorância, é não saber, pensar que sabe, não sabe. Enfim, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, ele está dizendo exatamente isso. Ele satisfaz não só, não é, as demais faculdades da nossa alma, mas principalmente a nossa mente inquiridora, não é, que duvida, que teme, que desconhece, que não crê, não é? Então ele satisfaz até mesmo o nosso intelecto. Podemos entender que Isaías está profetizando num tempo, ou seja, ele está profetizando um tempo de graça para aquele povo exilado. O povo ainda não tinha sido exilado, mas Isaías já profetiza de uma forma tão literal, como se eles já tivessem exilados. Só que ele não profetiza graça só para aquele povo. Ele profetiza graça para um tempo futuro, para o tempo de Cristo, porque Isaías é o profeta messiânico. Então, aquela profecia, ele estava profetizando para o povo que seria escravizado na Babilônia, que eles sairiam de lá e seriam saciados em Jerusalém quando eles reconstruíssem, né? Iriam reconstruir as muralhas, as casas e o templo e o centro de adoração, iriam adorar a Deus, iriam ser grandemente abençoados, retornaria à sua terra. Ele está profetizando esse tempo de graça, quando eles voltando ali, as árvores batendo palmas, alegres pela volta deles, mas ele está profetizando também aqui o tempo de Cristo, quando a graça do Senhor seria derramada e as pessoas seriam supridas de todas as suas necessidades em Cristo. Cristo seria tudo isso aqui, esta água, esse vinho, esse leite e esse pão. Isaías 55 que nós lemos, queridos, é o evangelho de Cristo antes de Cristo. É Deus em busca do homem perdido com o fim de salvá-lo. É o vinde a mim de Jesus ao perdido, cansado e desiludido. Baseado nisso aí, eu queria falar alguma coisa, extraído desse capítulo, sobre o seguinte tema: a satisfação plena da alma. A satisfação plena da alma, que é recebida de graça por fé, sem dinheiro e sem preço. Essa satisfação total, completa, ela é oferecida sem preço, não é? E sem nenhum dinheiro. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite e pão e água também. Então o tema é esse, queridos: a satisfação plena da alma. E o primeiro tópico aqui é a satisfação plena é oferecida gratuitamente e indistintamente. A satisfação plena é oferecida gratuitamente e indistintamente. Ou seja, quando nós dissemos que ela é gratuitamente, é porque ela de fato é de graça. Indistintamente é que é para todos. Se você observar lá no versículo 1, vai dizer: todos que têm de sede. O pré-requisito para receber a satisfação plena é ter sede e vir. Era necessário ir e ter sede para ser saciado. A satisfação plena não se compra com dinheiro, penitência ou doações e esmola. Ela é de graça. Ela é adquirida pela fé, pelo compromisso com Deus, pela obediência, pela postura. Isso não se paga. Isso é uma atitude do coração, não é? Uma atitude, uma decisão que se toma e assim, com fé, toma posse, né, dessa satisfação plena. Uma pessoa, por mais dinheiro que tenha, se não tiver Jesus, vai lhe faltar o básico do básico: água, vinho, leite e pão. Ele não vai ter essas coisas. Se ele tiver muito dinheiro, ele vai ter essas coisas para o corpo, para o físico, mas ele não vai ter para a alma. E para a alma é muito mais importante do que para o corpo, porque se eu tiver esses alimentos para a minha alma, eu vou realmente estar tranquilo, independentemente de qualquer coisa. Mas se eu tiver tudo isso aqui e não, para o corpo e não tiver para a alma, não vai adiantar. O material vai ficar no material, não vai atingir o meu coração, não vai atingir a minha alma. Se atingir, é de uma forma negativa, para alimentar o meu egoísmo. Se atingir, entende? Mas se eu adquirir essas coisas, se eu conseguir isso para a minha alma,
para o meu coração, para o meu espírito, então vai ser diferente. Caso contrário, a sua alma, a minha alma permanecerá temerosa, ansiosa, angustiada e tantas outras coisas mais. Por quê? Porque não tem o verdadeiro alimento, a alma está sedenta, a alma está faminta, a alma não tem o leite para o seu crescimento, ela está estagnada, ela não tem a luz do mundo, ela está confusa, ela está na ignorância, porque quem não está em Jesus, Jesus é a luz, quem não está na luz logo está nas trevas, no engano. Então é por isso que Jesus é tudo que nós precisamos. Este é o estado da alma longe da graça de Deus, sedenta, faminta, se esforçando inutilmente, como diz o Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Essas coisas, não é, como nós dissemos, é de graça. Não que a pessoa não vai trabalhar, né, mas o Senhor promete, não só aqui também é bênção material, mas principalmente espiritual. Então, ele, enquanto nós estamos dormindo, aquele sono restaurador, o Senhor está operando, está abençoando. Sempre eu oro com o meu bem à noite, e aí nós oramos assim: Senhor, esteja trabalhando enquanto nós estamos dormindo, Senhor esteja operando, libertando, abençoando, curando, porque eu acredito que realmente ele, os anjos, estão trabalhando, né? E a palavra dele. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então o Senhor está ali, não é, trabalhando, os anjos do Senhor, enquanto a gente está dormindo, aquele sono restaurador. E às vezes a gente envolvido, às vezes chega tarde de um encontro de casais, um culto no lar, e tem que resolver as coisas, e temos pouco tempo para dormir, porque geralmente a gente acorda às 6 horas da manhã, e eu mesmo sempre levanto às 6 horas da manhã. E aí nós recorremos a Deus, porque fazer o quê? E falar: Senhor, que essas 3 ou 4 horas, que seja como se fosse umas 8 ou 10, que possamos ter um sono restaurador. E não é que de fato acontece? A gente levanta assim tão bem disposto, a gente percebe que Deus operou enquanto dormíamos, não é? E Deus nos abençoa. É maravilhoso, queridos, não é? O sustento de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Só Deus, queridos, pode satisfazer as nossas necessidades mais profundas. As pessoas buscam desesperadamente algo que nem elas sabem o que é. Elas buscam, às vezes, estão na ignorância, e elas buscam se perguntar exatamente o que você quer. Ela não sabe: eu não sei o que eu quero, preciso descobrir o que eu quero. Estão sedentas e famintas e nem sabem de quê. Gastam dinheiro e todo esforço emocional e físico em busca de uma tranquilidade de alma e de mente, e não conseguem. As pessoas vasculham todas as possibilidades de satisfação para adquirir satisfação: religiões, magias, riqueza, crendices, drogas, sexo, ficar, uma ideologia de vida, um lugar ao sol, um emprego seguro. Procura tudo isso para que tenha uma estabilidade emocional, uma estabilidade, uma tranquilidade de alma, e isso não é encontrado. Embora algumas coisas aqui sejam saudáveis e nós de fato buscamos, mas a felicidade, de fato, não adianta nós concentrarmos a felicidade num bom emprego, tá certo, rentoso, não vamos ter o que nós de fato precisamos, porque eu repito, é a alma que está sedenta, que está faminta, que está precisando de esclarecimento, de crescimento, de luz. Então nós precisamos de Jesus em primeiro lugar, precisamos de Jesus, e aí nós teremos o que nós precisamos a partir daí. Perceba, o Senhor te chama agora para um compromisso mais sério, queridos. Você é crente, mas ainda continua com a alma sedenta de Deus, com o coração faminto de Deus. Embora tenha aceitado Jesus, você ainda sente essa sede, essa necessidade, esse vazio que precisa ser preenchido. Restaure hoje a sua comunhão. O tempo do conserto é hoje. Olha o versículo 6 para vocês verem. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Buscai o Senhor enquanto ele se pode achar, porque haverá um momento em que ele não vai poder ser achado, haverá um momento em que ele não estará perto, aí não vamos poder buscá-lo mais. É por isso que ele diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Para adquirir esta água, esse leite, esse pão, é necessário apenas buscá-lo, e buscá-lo agora, não é depois, porque agora se pode achá-lo. Segundo tópico, queridos, né? Primeiro tópico, então: a satisfação plena é oferecida gratuitamente e indistintamente. Foi isso que nós falamos. Ela é oferecida gratuitamente e indistintamente, nós discorremos sobre isso. E a segunda, a satisfação plena requer a saída da Babilônia, a renúncia. É isso que o texto está falando. Vou repetir: a satisfação plena requer a saída da Babilônia, a renúncia. Está no versículo 12 e 13. Vamos ler. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Queridos, nós sabemos que o povo de Israel seria exilado, não no tempo de Isaías, logo depois, mas Isaías já profetiza o exílio desse povo. Eles iriam para a Babilônia como escravos. Jerusalém seria destruída, e assim aconteceu, e eles foram para a Babilônia. Só que num dado momento eles foram liberados pelo imperador. Eles agora podiam voltar para a terra deles. E é sobre essa volta que Isaías está profetizando aqui. Sobre essa volta maravilhosa, onde eles poderiam receber agora tudo isso aqui. Iriam construir as suas casas, os muros de Jerusalém, o templo, iriam começar uma nova vida na presença de Deus, né? Cultuando a Deus e vivendo para Deus, e Deus abençoando eles completamente. A questão é que muitos não foram. Eles estavam bem na Babilônia, estavam bem colocados lá, e a Babilônia era bom. A Babilônia é um lugar que, para a carnalidade, não tem outro lugar melhor ali. Estava ali todo tipo de carnalidade, de luxúria, não é? De materialismo. Então eles não foram, vamos nada. Era para eles irem construir o templo, construir uma vida nova, começar e ser grandemente abençoados, mas eles preferiram ficar na Babilônia. E hoje muitos preferem ficar na Babilônia. São babilônicos. O que a Babilônia representa para nós hoje, nos nossos dias? A Babilônia representa escravidão, prazeres carnais, luxúria, mundanismo, ilusão. É isso que representa. E para receber as bênçãos do Senhor, para ter o alimento completo da alma, para ter essa felicidade, é necessário sair da Babilônia. Na Babilônia não funciona. Na Babilônia não dá. É necessário sair. Muitos israelitas preferiram ficar na Babilônia, buscando satisfação naquilo que não agradava a Deus, naquilo que não satisfaz, na ilusão. Eles não foram, eles ficaram na Babilônia. O que a Babilônia oferece são os prazeres do mundo, armadilhas malignas, malvadas. É isso que é ilusão, é engano, é armadilhas mesmo. Armadilhas é como o boi. O homem e a mulher caminham como o boi indo para o matadouro, para o abatedor, como o passarinho que caminha para o laço, onde vai lhe tirar a vida. Isso é Babilônia, constituída de armadilhas para pegar os incautos. Isso é Babilônia. E o que eu digo para você: sai daí. Se você ainda está na Babilônia, se você é babilônico, tá certo? Você precisa tomar uma postura. Você não pode ficar aí.
essas bênçãos é para os que saíram da Babilônia. Eles deveriam sair da Babilônia para receber. Então sai daí. Foi glorioso o retorno da Babilônia. Haverá um tempo em que os babilônicos não acharão Deus. É isso que ele está falando no versículo 6. Esse versículo é uma exortação. Olha o versículo 6 novamente, para vocês verem. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar o Senhor, invocar o Senhor é sair da Babilônia, dessa Babilônia existencial, que alojou, que às vezes alojou na sua vida, e que você acha bom e não quer sair, e até mesmo não consegue sair. Lembre-se que você não precisa ser mais escravo. Voltando à história lá, o povo foi liberto. Deus tocou no coração do rei, e o rei os libertou. Eles não precisavam ficar lá mais. Só fica na Babilônia quem quer. Só quem quer que fica na Babilônia. Porque a Babilônia, ele gosta da Babilônia. É bom a Babilônia. Não dá para sair da Babilônia. Eu vou ficar por aqui, né? E hoje, querido, nos nossos dias, tem aqueles que têm duas cidadanias. Eles querem ser cidadãos babilônicos, né? E cidadãos da igreja também. Mas não dá, tem que sair da Babilônia. Não dá para ter duas cidadanias. É necessário sair da Babilônia. Babilônia, Sodoma e Gomorra, né? Duas outras cidades também pervertidas, que foram destruídas, é necessário. Ló saiu de Sodoma para que não fosse destruído, porque Sodoma foi destruída, porque Deus não gosta de Sodoma. Deus não gosta de sodomismo. Tá certo? E vocês sabem o que é sodomismo, né? Sodoma foi destruída. Babilônia também foi destruída. A grande Babilônia será destruída, não é? Você pode ver isso em Apocalipse. A grande meretriz chamada Babilônia, que é todo esse sistema secular, sistema imoral. Fuja. Deus diz: fuja, povo meu, sai daí, sai da Babilônia, para que você possa ser abençoado. E, finalmente, último tópico, a satisfação plena consiste em buscar obedientemente ao Senhor. A satisfação plena, ela é adquirida quando buscamos obedientemente ao Senhor. Versículos 2, 3 e 7 vai nos dar essa dica. O versículo 2 diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. E o versículo 3 prossegue: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ele promete fazer um pacto com a gente, o mesmo pacto que ele fez com o servo Davi, não é? Que desembocou em Jesus Cristo. Então, a mesma misericórdia que ele usou com Davi, mas ele diz: ouvi-me. E o versículo 7, que é o mais objetivo, mais claro, diz assim: ó, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha, deixa o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos. Convertam com uma conversão de pensamento, uma conversão de coração, e converta-se, converter, convergir, mudar de rumo, mudar de direção. Você não pode continuar nessa direção aí. Essa direção ruma para a Babilônia. Essa direção ruma para a Babilônia. Então, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele imediatamente. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, querido, sair da Babilônia para ter a satisfação plena significa buscar o Senhor obedientemente.
Não deixe de buscar, invocar e adorar o Senhor, ainda que tenhas praticado algo que tenha entristecido a Deus. Não deixe de buscar, queridos. O segredo é esse: busque o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então clame, grite, não aceite, não permita essa situação. Você não pode continuar na Babilônia. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, peça ao Senhor que tenha misericórdia de ti, que te dê força para que você saia da Babilônia. Você não pode continuar na Babilônia. Clame ao Senhor, busque Ele, e Ele vai te dar a condição, capacidade para a obediência tanto necessária. Você que hoje está se sentindo afastado do Senhor, frio, indiferente, o Senhor diz: vinde, vinde, como diz Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor é mistério e vai liberar uma palavra de perdão para você. Olha o versículo 11 para vocês verem. Que coisa maravilhosa. Ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então o Senhor vai mandar uma palavra de perdão para você, de graça, de libertação, para que você seja de fato resgatado. Ainda existe esperança, queridos. Ainda existe esperança para a árvore que um dia foi cortada, foi ferida, pois ao cheiro da água brotará e lançará novos ramos como uma planta nova, como está escrito lá em Jó. Ainda que a árvore tenha sido cortada e você diz: não tem esperança para mim, mas é por isso que foi registrado esse texto. Então está a árvore lá cortada, não é, com o seu tronco seco, mas ao cheiro da água, que é o Espírito Santo, que é a palavra do Senhor, ao cheiro da água ela brota, e revive novamente, ela cria folhas, cresce frutas, ramos, enfim. Então, há esperança sim para a alma, para a árvore que foi cortada. Deus quer suprir nossas necessidades porque Ele conhece nossos corações, nossa fragilidade, e sabe de tudo o que precisamos. Ele sabe das nossas fragilidades, das nossas dificuldades. Nós precisamos colocar diante dele. Não podemos continuar, queridos. Não podemos continuar curtindo com a Babilônia, prevaricando com a Babilônia. Foi exatamente isso que os israelitas fizeram. Eles não foram porque lá estava bom, a alma estava satisfazendo temporariamente, ilusoriamente a sua alma. Grande ilusão, porque sem Jesus não há satisfação. A nossa alma é sedenta de Deus, a nossa alma é faminta de Cristo. Dentro do nosso coração, dentro da nossa alma tem um espaço tão grande do tamanho de Jesus, e que só Jesus pode preencher. Então, se você está prevaricando com a Babilônia, se você não conseguiu sair da Babilônia, se você está gostando, essa é uma palavra de exortação. Sai daí, não continue aí, porque o Senhor, Ele é tão rico, Ele é tão maravilhoso. Ele começa dizendo: olha, você que tem sede, venha e beba. Que sede você tem? Por que você está procurando saciar a sua sede por aí? Eu tenho água melhor para saciar a sua alma. Eu tenho leite melhor, eu tenho alimento melhor para você. Então, venha, sirva-se à vontade do meu banquete espiritual. Então, faça isso, queridos. Vamos fazer isso, né? Vamos ter cuidado e observe se você de fato não está na Babilônia. Vamos colocar em pé e vamos orar e agradecer ao Senhor por tão ricas promessas, né? Ou todos que têm de sede, venha e beba e coma, beba água, tome leite, pão, compre de graça, sem preço, né? Sem preço e sem dinheiro. Basta ir a Ele. Vinde, mas vinde agora, enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o momento, esta é a hora. Deus, obrigado por este momento que passamos aqui, diante da Tua palavra. Te agradecemos por este culto, esse domingo.
Te agradeço por cada vida, por cada irmão, ó Deus, que vieram na tua casa com o propósito de ouvir a tua palavra, também de ouvir a tua voz, uma exortação. O servo do Senhor gosta de ser exortado, de ser, ó Deus, disciplinado por ti, porque isso é sinal de que o Senhor nos ama. Porque se o Senhor não nos amasse, o Senhor não nos exortava, o Senhor não se importaria com a gente. Mas não é assim que acontece. O Senhor está sempre nos exortando por meio da tua palavra, sempre nos despertando, sempre nos sacudindo, Senhor. E isso é sinal de que o Senhor é bom para nós, que o Senhor está nos atento às nossas vidas. Obrigado. Queremos mesmo, Senhor, ser exortados, ser fortalecidos. Queremos que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, seja elas de qual ordem for, Senhor. Obrigado por tudo, e nós já oramos por uma semana abençoada. Nos abençoe nessa semana, e nos abençoe nos momentos que nós estamos dormindo, que possamos ter sonos restauradores, e que nesse momento o Senhor possa estar operando em nossas vidas, nos restaurando, nos perdoando, nos libertando, Senhor Deus, nos curando e nos abençoando, Pai. Não só nos momentos que dormimos, mas a todo momento o Senhor faz isso, e isso é motivo de alegria para nós. Obrigado por tudo, por cada irmão, e por esta semana que nós teremos. Nós já agradecemos pela fé, porque será uma semana de vitória para nós, de graça, de realizações, Pai, onde nós vamos vencer os desafios e vamos ser mais do que vitoriosos no Senhor, como diz a tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.